Francis Valad. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 32, As Tábuas de Esmeralda. A sabedoria de Thoth e o código perdido da criação. O que está em cima é como o que está embaixo, e o que está dentro é como o que está fora. Poucas frases atravessaram tantos milênios, sistemas de crença e culturas como essa. Ela ecoa entre alquimistas, iniciados, ocultistas, rosacruzes, maçons e buscadores. Mas poucos sabem que sua origem está em uma tábua verde. Ou melhor, na mais misteriosa tábua da antiguidade, a Tábua de Esmeralda. Segundo a tradição hermética, ela foi escrita pelo próprio Thoth, o Atlante, deus da sabedoria, da escrita, da ciência e dos mistérios ocultos, chamado no Egito de Tehuti, na Grécia de Hermes Trismegisto e em linhagens sumérias por seu nome original. Ningishzida, Thoth é descrito como um ser híbrido, portador de uma sabedoria estelar e como o único que escapou da destruição de Atlântida, levando consigo o conhecimento mais precioso da civilização perdida. Esse conhecimento não foi registrado em pergaminhos, mas em tábuas indestrutíveis, feitas de uma substância desconhecida, cristalina, verde, vibrante, a esmeralda celestial. Neste episódio vamos explorar as origens, o conteúdo e os mistérios dessas tábuas. Elas realmente existiram? Quem foi Thoth e por que ele fugiu da Atlântida? O que as tábuas ensinam sobre portais, consciência e criação? E por que até hoje elas são mantidas sob véus simbólicos e silêncio iniciático? Porque talvez as tábuas de esmeralda não tenham sido feitas para serem lidas, mas para despertar. Capítulo 1. Thoth, o Anunnaki que trouxe a luz de Atlântida. Para compreender o real significado das tábuas de esmeralda, é preciso, antes de tudo, perguntar: quem foi Thoth? A resposta é muito mais antiga e complexa do que parece. Nas tradições egípcias, Thoth, ou Tehuti, é retratado como o deus da escrita, da sabedoria, das ciências ocultas e do tempo. É ele quem contabiliza os dias, anota os atos dos deuses e rege os ciclos cósmicos. Frequentemente é representado com cabeça de íbis, portando um pergaminho ou um cetro. Mas essas representações simbólicas ocultam algo muito mais profundo. Nas tradições sumérias, muito mais antigas do que as egípcias, Thoth é conhecido como Ningishzida, filho direto de Enki, o geneticista Anunnaki. Diferente de Enlil, que governava com força, Ningishzida era um arquiteto da vida por vibração, um mestre da frequência, da forma e do fluxo. Um dos poucos entre os Anunnaki que viam o ser humano como um potencial desperto e não como um servo. Segundo as tábuas de argila encontradas em Nippur e Sipar e em interpretações ocultistas posteriores, Ningishzida esteve entre os que presenciaram o colapso da Atlântida e que sobreviveram à queda do continente, carregando consigo os últimos fragmentos do conhecimento original. Esse saber não foi levado em livros. Foi selado em tábuas cristalinas de um material não identificado, chamado nas tradições apenas de esmeralda viva. Mas onde termina o mito e começa a história? Essa é a linha tênue que o holograma histórico adora atravessar. Em 1920, no Egito, pesquisadores ligados a ordens esotéricas começaram a circular a teoria de que sob a esfinge, ou sob o complexo da pirâmide de Quéops, existiriam câmaras ocultas que guardariam registros atlantes. Essa teoria foi reforçada nos anos 30 por Maurice Doreal, ocultista norte-americano, que alegou ter recebido, por canalização ou acesso físico, uma série de textos chamados The Emerald Tablets of Thoth, the Atlantean. Esses textos descrevem Thoth como um mestre ascensionado que viveu por milênios, dominando a morte e a encarnação consciente. Dizem que ele criou passagens dimensionais subterrâneas e estabeleceu no Egito
uma escola iniciática de sabedoria universal. Segundo Doreal, foram 12 tábuas físicas, feitas de substância atômica fixa, um tipo de cristal que não se deteriora e que vibra com a mente do leitor. Elas estariam ocultas em uma câmara interdimensional nas profundezas do deserto egípcio, guardadas por mecanismos Anunnaki e frequências de bloqueio energético. Mas o mais fascinante é que, paralelamente a isso, a chamada Tábua de Esmeralda também circulava entre alquimistas desde a Idade Média. Traduções foram feitas por Albertus Magnus, Roger Bacon, Paracelso, Isaac Newton, que deixou sua versão manuscrita guardada até hoje em Cambridge. Esses pensadores descrevem uma tábua que resume os princípios universais da transmutação, da criação e do retorno à unidade, princípios idênticos aos ensinamentos de Thoth. O que isso sugere? Que as tradições egípcia, suméria, hermética e alquímica estão conectadas por um mesmo fio oculto, a linguagem universal do cosmos. E Thoth, Ningish Zida, seria o canal dessa linguagem na Terra. Ele não foi apenas um personagem mitológico, foi um transmissor de sabedoria estelar, um guardião do projeto humano original. E seu legado sobrevive em forma de tábuas, de símbolos, de palavras que não envelhecem. Mas o que, afinal, está escrito nessas tábuas? E por que seus ensinamentos ainda hoje são ocultados por escolas, religiões e governos? No próximo capítulo, vamos decifrar a linguagem profunda da Tábua de Esmeralda e entender por que ela é considerada a chave vibracional da criação. Capítulo 2. A linguagem das tábuas, alquimia, geometria e a lei do Uno. As tábuas de Esmeralda não foram escritas apenas para serem lidas, foram projetadas para serem sentidas. São textos vivos, carregados de camadas simbólicas, frequenciais e arquetípicas. E por isso sobreviveram a dilúvios, impérios e perseguições. O conteúdo das tábuas pode ser dividido em 3 níveis. 1. A alquimia espiritual. Na superfície, as tábuas falam da transmutação do ser, não do chumbo em ouro físico, como sugeriam os alquimistas medievais, mas do chumbo da ignorância em ouro de consciência. Separa a terra do fogo, o sutil do denso, com grande sabedoria e mansidão. Essa frase não trata de laboratório, trata da separação entre ego e essência, entre matéria e espírito, entre o eu ilusório e o eu divino. 2. A geometria sagrada. As tábuas também descrevem estruturas que, quando compreendidas, espelham o funcionamento do universo. Thoth fala de círculos dentro de círculos, de portas vibratórias, de formas que criam campos de ressonância. Esses padrões são o que hoje chamamos de geometria sagrada, presentes em mandalas, na flor da vida, nas proporções das pirâmides e nos organismos vivos. Como as estrelas dançam em harmonia, também deve o coração do homem dançar com o universo. Essa é a ciência esquecida da forma viva, a geometria que cura, ativa e conecta. 3. A lei do Uno. Mas o coração da tábua pulsa em uma ideia simples e ainda hoje assustadora para muitos sistemas de controle. Tudo é um, e o um é tudo. Thoth revela que não há separação real entre o observador e o observado, entre o Criador e a criação. Essa é a base da teoria da unidade, presente também nos textos védicos, na Cabala, no budismo e, mais recentemente, na física quântica. O um é o princípio do todo, e o todo é a manifestação do um em formas infinitas. Esse tipo de linguagem transcende o tempo. É como uma chave que só funciona em certos estados de consciência. E aqui está o segredo. As tábuas não foram feitas para a humanidade adormecida. Elas foram programadas para despertar apenas quando a vibração certa fosse alcançada.
Por isso, muitos tentaram decifrá-las ao longo dos séculos. Mas só aqueles com olhos para ver e ouvidos para ouvir acessaram seu verdadeiro poder, porque suas frases ativam memórias, despertam zonas adormecidas da alma e reacendem uma conexão direta com o todo. No próximo capítulo, mergulharemos nos trechos mais ocultos das tábuas, onde Thoth fala abertamente sobre portais interdimensionais, entidades não humanas e o retorno de uma linhagem esquecida, os Filhos da Luz. Capítulo 3. Portais, guardiões e o retorno dos Filhos da Luz. Se há algo nas tábuas que provoca desconforto nos círculos tradicionais de conhecimento, não é a alquimia, nem a filosofia, mas o que Thoth revela sobre o tempo, o espaço e os seres que o habitam. Diferente dos textos religiosos comuns, as tábuas de Esmeralda não ocultam o contato com outras inteligências. Pelo contrário, afirmam, sem rodeios, que a Terra é vigiada, regulada e protegida por seres de consciência superior. Thoth os chama de os guardiões, os senhores dos círculos, os vigilantes da lei. Eles não são deuses no sentido religioso, são inteligências interdimensionais que habitam as camadas mais sutis da realidade. São descritos como eternos, com corpos de luz, sem forma fixa, mas capazes de manifestar-se. Eles habitam os espaços entre os mundos, entre as frequências do visível e do invisível. Não são vistos pelos olhos dos homens, mas sentem-se em silêncio, quando o espírito se eleva. As tábuas afirmam que esses seres protegem os portais sagrados da Terra e que esses portais levam a outras dimensões, tempos e realidades. Esses pontos, segundo Thoth, estão alinhados com as estrelas. São ativados por sons, geometrias e intenções puras, e só se abrem para os que vibram em sintonia com a fonte. Esses locais incluem as pirâmides do Egito, Stonehenge, as linhas de Nazca, os Andes e estruturas ainda ocultas sob o gelo da Antártida. Mas o mais enigmático surge quando Thoth fala de uma linhagem esquecida. Os Filhos da Luz caminharão novamente, em tempos de trevas, trarão a lembrança. E ao tocarem os portais, estes se abrirão. Não com força, mas com vibração. Esses seres não virão de fora. Eles já estão aqui. São humanos, mas carregam em sua alma um selo antigo, uma assinatura vibracional que dormiu por milênios e começa agora a despertar. Essa linhagem, segundo as tábuas, vem dos dias de Atlântida e foi semeada por Thoth para um tempo futuro, um tempo de colapso, confusão e falsos mestres. Esse tempo é agora e você pode senti-lo. Se você está ouvindo isso com o coração desperto, provavelmente não está aqui por acaso. Talvez seja um desses filhos. Talvez esteja relembrando. Porque Thoth não escreveu para todos. Escreveu para aqueles que ouviriam, mesmo através do silêncio. No próximo capítulo, vamos expandir essa revelação, explorando o que as tábuas dizem sobre o corpo humano como templo vivo e como ele próprio é uma chave interdimensional, projetada para se alinhar com o todo. Capítulo 4. O corpo como portal. A arquitetura sagrada do ser humano. Versão expandida e definitiva. Se há um ensinamento nas tábuas de Esmeralda que permanece velado até hoje, é este. O corpo humano não é uma prisão da alma. Ele é o portal. Na maior parte das tradições religiosas, o corpo foi demonizado, visto como pecaminoso, frágil, corruptível. Mas Thoth ensina exatamente o oposto. Construí um templo no barro da criação. 7 portas o guardam, 7 chaves o abrem. Aquele que conhece sua estrutura caminha entre os mundos como um dos filhos do Uno. Essa visão não é isolada. Ela ressoa com inúmeras culturas ancestrais. Thoth não negava o corpo. Ele reverenciava sua engenharia. Segundo as tábuas, cada parte do corpo é simbólica e funcional.
Isso quer dizer que o corpo humano, em sua totalidade, é um santuário cósmico codificado, uma antena viva, capaz de captar, processar e emitir luz. E é por isso que Thoth escreve: o homem é o templo, no homem está o trono, e aquele que sentar-se em si reinará sobre céus e terra. Nos tempos modernos, essa sabedoria começa a ser redescoberta. Pesquisas em neurociência, epigenética e física quântica estão revelando que a glândula pineal possui cristais de apatita que reagem a campos eletromagnéticos. As células do coração emitem campos eletromagnéticos 5.000 vezes mais potentes que o cérebro. O DNA responde à vibração sonora e muda sua estrutura com estímulos sonoros específicos. Thoth sabia disso há milênios. Ele descrevia o corpo como um receptor e transmissor de frequência cósmica. Mas o corpo não opera sozinho. Ele precisa de consciência. As 7 portas, ou 7 chaves, como ele diz, representam estágios de purificação vibracional. Elas se abrem com: quando o som e o coração forem um, o fogo surgirá, e o corpo, feito templo, será passagem, e o céu habitará a terra. E assim Thoth redefine tudo o que sabemos sobre ascensão. Ascender não é deixar o corpo, é iluminá-lo, é fazer dele um canal consciente da fonte. E talvez seja por isso que as tábuas nunca foram plenamente reveladas. Porque elas não falam de dogma nem de submissão. Elas falam de autonomia espiritual, de despertar a divindade dentro do barro. No próximo capítulo, vamos revelar a mais ousada e enigmática profecia contida nas tábuas de esmeralda: o retorno de Thoth. Sim, o próprio, aquele que prometeu voltar quando os portais fossem reativados e os filhos da luz estivessem prontos para lembrar. Capítulo 5. O retorno de Thoth, a profecia dos mestres despertos. Se há algo que distingue as tábuas de esmeralda de todos os textos antigos, é que elas não falam apenas do passado. Elas apontam para o futuro, para o agora. Entre os seus versos mais enigmáticos, Thoth escreve: quando as sombras cobrirem a terra e os homens esquecerem quem são, surgirá um novo chamado, e então retornarei. Sim, Thoth anuncia o seu próprio retorno. Mas o que isso significa? Ele não fala de um retorno físico como o de um rei, nem de uma encarnação única e visível. Fala de algo mais profundo, mais vibracional e mais coletivo. Segundo as tradições esotéricas posteriores, como a Rosa Cruz, a maçonaria mística e as escolas herméticas da Renascença, essa profecia não diz respeito à volta de um ser, mas ao despertar de uma consciência arquétipa universal. Thoth é uma inteligência, um campo de sabedoria, um logos vivo que pode reencarnar em vários corpos, em diferentes épocas, ou se ativar dentro de quem estiver pronto. A profecia continua: aqueles que me chamaram em vida, me chamarão em silêncio. E quando o tempo for pleno, os filhos da luz despertarão e trarão comigo a lembrança do Uno. Essa linhagem de filhos da luz aparece em diversos textos sagrados. No livro de Enoque, nos manuscritos do Mar Morto, nos papiros herméticos e até nas inscrições sumérias sobre os descendentes de Enki. Esses filhos não são raça, não são sangue, são vibração. São aqueles cuja alma ainda carrega o eco de Atlântida. Aqueles que reconhecem Thoth não pelo nome, mas pela vibração da verdade. O retorno de Thoth, portanto, é um fenômeno coletivo. Ele retorna em sonhos, visões, insights. Retorna quando um buscador abre as tábuas e sente um arrepio. Retorna quando alguém compreende que a luz não vem de fora, mas de dentro. Ele é o mestre que despertou em silêncio e agora caminha em muitos. E se você está ouvindo isso com o coração em estado de lembrança, então você é parte disso. Talvez a sua busca não seja nova.
talvez você esteja apenas reconectando-se com algo que sempre foi seu. No próximo capítulo, vamos explorar o que acontece quando esse despertar coletivo avança e como o conhecimento de Thoth foi preservado e transmitido em segredo através das eras, em ordens discretas, símbolos ocultos e linguagens vibracionais camufladas nos grandes centros de poder. Capítulo 6. O Código Secreto. Como o legado de Thoth sobreviveu. Até hoje, se as tábuas de esmeralda são reais, se contém a linguagem da criação, os segredos do corpo-templo e o mapa para acessar os portais interdimensionais, então por que não estão nos museus? Por que não são estudadas nas universidades? A resposta é simples e profunda. Porque o que desperta, assusta. Ao longo dos séculos, o conhecimento contido nas tábuas foi caçado, distorcido e ocultado. Mas ele não desapareceu. Ele foi disfarçado. Na queda de Atlântida, Thoth levou os registros para o Egito. Lá, fundou uma escola iniciática oculta, destinada apenas aos filhos do Sol. Esses ensinamentos secretos dariam origem aos sacerdotes de Heliópolis, à tradição hermética, aos rituais da Câmara do Rei na Grande Pirâmide e, mais tarde, às raízes ocultas do cristianismo esotérico e do gnosticismo. Na Idade Média, as ordens Rosa-Cruzes e Templárias preservaram partes da linguagem vibracional das tábuas em símbolos, geometrias e rituais cifrados. O compasso e o esquadro da maçonaria representam a criação geométrica descrita por Thoth. A cruz da rosa representa a união entre o espírito, rosa, e a matéria, cruz. As letras INRI foram reinterpretadas como Igne Natura Renovatur Integra. Pela chama, a natureza se renova completamente. Durante o Renascimento, esse legado emergiu de novo. Alquimistas como John Dee, Agripa e Paracelso beberam dos fragmentos herméticos. Eles não buscavam transformar metais, buscavam transmutar o homem, despertar o Deus adormecido no barro da carne. Mais tarde, Isaac Newton, conhecido como o pai da física moderna, traduziria ele mesmo a Tábua de Esmeralda. Sua cópia manuscrita está preservada até hoje no King's College, em Cambridge. E hoje, mesmo sem saber, a ciência moderna começa a redescobrir o que Thoth ensinava. A física quântica revela que tudo é vibração. A epigenética mostra que consciência altera o DNA. A geometria fractal espelha o como acima, assim abaixo. A neurociência confirma que o coração tem seu próprio campo eletromagnético e memória. Nada disso é novo. Thoth já dizia: tudo vibra, tudo é mente, e o universo é o espelho da consciência. Portanto, o código está vivo, nos símbolos das catedrais, nas mandalas tibetanas, nas notas musicais do solfégio, nos campos de cultivo que se alinham com as constelações, e até nos filmes, músicas e arte moderna que ecoam os arquétipos da ascensão. O conhecimento de Thoth nunca foi destruído. Ele apenas mudou de roupa. Deixou de ser tábua e passou a ser símbolo. Passou a ser som. Passou a ser você. No próximo capítulo, vamos investigar se as tábuas ainda existem fisicamente e o que dizem as lendas que falam de câmaras subterrâneas escondidas sob Spício. Pininas Panim Dinasmingi. Criptas vibracionais seladas por frequências e locais de acesso interdimensional reservados para os dias do retorno. Capítulo 7. As câmaras ocultas. Onde estariam hoje as tábuas de esmeralda? Durante séculos, o mundo buscou o Santo Graal. Outros buscaram a Arca da Aliança. Mas poucos ousaram procurar as tábuas de esmeralda. Talvez porque, diferente de tudo o que já existiu, essas tábuas não pertencem ao nosso tempo. E talvez nem mesmo à nossa dimensão. Mas segundo os próprios textos atribuídos a Thoth,
as tábuas físicas foram seladas em câmaras secretas sob o solo do Egito, mais precisamente sob o planalto de Gizé. Debaixo da pata da besta de pedra repousam os registros do tempo antes do tempo, guardados por vibração, acessíveis apenas aos filhos da luz. Essa besta de pedra seria a Esfinge de Gizé, um dos monumentos mais enigmáticos e controversos da história humana. Evidências reais? Em 1991, o geólogo Robert Schoch, da Universidade de Boston, publicou um estudo demonstrando que as marcas de erosão da Esfinge não foram causadas por vento ou areia, mas por água, muita água. Isso indicaria que a Esfinge é muito mais antiga que a civilização egípcia tradicional. Talvez 10 mil anos ou mais. Esse dado bate diretamente com os relatos das tábuas, que afirmam que Thoth ergueu estruturas vibracionais milênios antes do Egito dinástico. Em 1993, a equipe do projeto SRI, Stanford Research Institute, utilizou radares de penetração subterrânea no planalto de Gizé. Eles encontraram cavidades geométricas retangulares sob a Esfinge, especialmente entre as patas dianteiras. Esses dados nunca foram explorados oficialmente. Coincidência? Ou confirmação? Autores como Graham Hancock, John Anthony West e Edgar Cayce afirmam que ali existe a chamada Sala dos Registros, onde estaria armazenada a memória vibracional de Atlântida. E nela, as tábuas de esmeralda originais. Mas por que ninguém teve acesso? Simples, porque não é permitido. O Conselho Supremo de Antiguidades do Egito nunca autorizou escavações profundas sob a Esfinge. Diversos pesquisadores que tentaram foram silenciados, perseguidos ou desacreditados. Por quê? Talvez porque o que está lá não cabe na narrativa da história oficial. Além do Egito, existem rumores de outros locais onde fragmentos das tábuas poderiam estar. Sob o Monte Sinai, em uma cripta ligada ao templo original de Melquisedeque, no subterrâneo da Etiópia, nas igrejas escavadas de Lalibela, em câmaras abaixo da capela de Roslin, na Escócia, associadas aos templários, e até na região de Antártica, onde satélites militares teriam detectado formações hexagonais artificiais sob o gelo. Segundo as tradições herméticas, as tábuas não estão perdidas. Estão adormecidas, aguardando o retorno vibracional da humanidade, esperando não por escavadores, mas por despertos. Aquele que vibra em harmonia não precisa quebrar selos. As pedras se movem diante da luz da verdade. No próximo capítulo, vamos explorar o que pode acontecer quando essas vibrações forem finalmente alcançadas. E o código de Thoth for ativado não em pedra, mas dentro do homem desperto. Capítulo 8. O despertar do código. Quando o conhecimento se torna ser vivo. E se tudo isso nunca tivesse sido sobre encontrar as tábuas? E se o verdadeiro propósito de Thoth não fosse esconder um artefato, mas semear um código de despertar dentro da própria alma humana? As tradições esotéricas e alquímicas mais antigas dizem que as tábuas de esmeralda não são apenas tábuas, elas são uma linguagem viva, um campo de memória, um código de luz, e esse código não está apenas fora, está dentro, latente, adormecido, mas esperando o momento certo para despertar. Thoth escreve: procura não fora, mas dentro, pois o templo é teu corpo, o altar é teu coração e o fogo eterno, tua lembrança. Segundo os iniciados, as palavras das tábuas atuam como gatilhos vibracionais. Elas não devem ser entendidas apenas com a mente lógica, mas sentidas com a alma. Elas têm o poder de reativar a memória espiritual do ser, romper a ilusão de separação, desbloquear centros de consciência adormecidos, acelerar o processo de ascensão interior. Esse despertar não acontece de forma instantânea.
Ele começa com um incômodo, uma sensação de que há algo mais, de que o mundo está incompleto, de que a história contada não é toda a história. E é aí que o código começa a agir. Nas sincronicidades, nos sonhos estranhos, nas visões que surgem em silêncio, nos símbolos que reaparecem. O código de Thoth não se impõe. Ele espera pelo chamado. E quando a vibração do buscador se alinha, ele responde. Em tradições modernas como o hermetismo contemporâneo, a psicologia junguiana e a física da consciência, há um reconhecimento crescente de que o saber é holográfico, que a sabedoria está codificada no inconsciente coletivo e que certos símbolos ativam arquétipos adormecidos. Thoth sabia disso. Por isso, suas tábuas falam em chaves, chaves de luz, chaves de som, chaves de consciência. E a pergunta agora é: será que você está pronto para ativar esse código? Será que as tábuas de esmeralda estão apenas te chamando ou se revelando dentro de ti? No próximo capítulo, vamos refletir sobre o papel do buscador moderno, aquele que sente a verdade, que carrega o código e que, ao lembrar, se torna ele próprio uma tábua viva. Capítulo 9. O buscador como tábua viva. Quando você se torna a chave. Desde o início desta jornada, procuramos por algo fora, um objeto, um lugar, uma relíquia perdida. Mas Thoth, desde o princípio, deixou pistas claras. O verdadeiro segredo nunca esteve escondido no mundo. Ele sempre esteve escondido dentro de nós. Aquele que conhece a si mesmo, conhece todos os mundos, pois o Uno habita o templo do homem e sua lembrança brilha como uma estrela enterrada. Essa é a essência do hermetismo, do verdadeiro ensinamento Atlante. O buscador não está atrás da tábua, ele é a tábua. Você já parou para pensar que talvez cada lembrança que pulsa em você seja parte de uma sabedoria maior? Cada conexão com esse conteúdo seja um fragmento do código original? Cada emoção profunda que sente ao ouvir sobre Thoth, Atlântida, os Anunnaki ou o despertar não seja nova, mas sim o recomeço de algo antigo. As tábuas dizem: o som cria a forma, a luz molda a matéria e a consciência dá vida à criação. O buscador que vibra em alinhamento com essas leis torna-se ele próprio um canal da criação. Torna-se uma tábua viva, porque carrega a lembrança em sua carne, a geometria em seu sangue e a luz em sua palavra. Nas tradições gnósticas, fala-se do Anthropos, o ser humano original, completo, desperto, feito à imagem do divino. No Egito, esse ser era o Netjer encarnado. Nos Vedas, era o Purusha, o homem cósmico. Para Thoth, era o filho da luz, aquele que, ao reconhecer o próprio reflexo, ativa a tábua interna que nunca foi apagada, apenas esquecida. E talvez seja por isso que as tábuas nunca precisaram ser expostas, porque sua verdade não se traduz apenas em palavras ou inscrições, mas em vibração, em memória silenciosa, em ação. Quando você vive como se tudo estivesse interligado, quando você entende que seu corpo é o templo, que sua palavra é som sagrado e que sua consciência molda o mundo, você se torna o portal, você se torna o legado, você se torna a tábua. E então a profecia se cumpre. Thoth não precisava voltar como homem. Ele voltou em nós. No próximo e último capítulo, finalizaremos esta jornada com uma revelação simples, mas transformadora. As tábuas de esmeralda não foram deixadas para serem protegidas, mas para serem ativadas. E talvez esse momento seja agora. Capítulo 10. A revelação final. As tábuas nunca estiveram perdidas. Durante séculos, os homens procuraram as tábuas de esmeralda como se fossem tesouros escondidos. Escavaram pirâmides, decifraram línguas mortas,
perseguiram símbolos e segredos com a esperança de encontrar uma pedra verde que contivesse as verdades do universo. Mas Thoth sempre disse: o que procuras fora, jaz dentro. A pedra é tua consciência. A inscrição é tua lembrança. As tábuas nunca foram feitas para serem exibidas. Elas foram feitas para despertar em silêncio, para se revelar, não quando fossem encontradas, mas quando a humanidade estivesse pronta. E agora, algo começa a mudar. Os portais se abrem, não no deserto, mas no íntimo. O código vibra, não nas pedras, mas na frequência de quem começa a lembrar. E você, que escutou esta série até aqui, talvez não esteja apenas ouvindo uma história, talvez esteja ativando uma memória. Sim, há em você uma centelha do Uno. Há em você uma geometria invisível. Há em você a assinatura de algo antigo, algo eterno. As tábuas foram escritas para isso, para que no tempo certo o buscador deixasse de buscar e se tornasse ele próprio a chave. Você é mais do que imagina. Você é uma tábua viva, um reflexo do macrocosmo, um portal ambulante. Você é o legado de Thoth encarnado. E se hoje você sente o chamado, não é à toa. A vibração chegou até aqui. E o tempo do despertar é agora. Se essa jornada tocou seu espírito, se algo dentro de você lembrou o que nunca deveria ter sido esquecido, então ajude-nos a manter essa luz acesa. Aqui no holograma histórico, enfrentamos resistências constantes. Você sabe, já nos tiraram do ar antes. Falar sobre o que é proibido tem um preço. Por isso, você pode apoiar este projeto de várias formas. Com um Super Thanks, com uma contribuição via PayPal, francisvalade@hotmail.com, tornando-se um patrocinador oficial do canal e ajudar a manter viva essa voz independente. E agora também com a nossa loja de camisetas, com estampas da série Anunnaki, geometrias sagradas e o logo do canal. Cada compra, cada apoio, cada inscrição mantém esse canal no ar, de pé, firme. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo com quem sente o mesmo chamado e volte sempre, porque estamos só começando. Holograma histórico, decodificando o passado